Olá, o meu nome é Rafael Trevisan e eu vou apresentar uma avaliação do uso de MQTT para a implementação de Digital Twins. Este trabalho foi feito com a ajuda dos coautores Francisco Nebel e do professor Juliano Wickbold. Essa apresentação vai seguir o seguinte roteiro. Primeiro eu vou dar uma introdução sobre o trabalho e depois vou relacionar os trabalhos já existentes na literatura. Depois disso eu vou apresentar a metodologia que foi utilizada, os resultados que foram obtidos e que conclusões podem ser tiradas através desse estudo. Digital Twins, ou DTs, são um software com o objetivo de recriar um elemento que existe no mundo real no mundo virtual. Este gêmeo digital é atualizado em tempo real com dados recebidos de sensores que transmitem as características físicas do elemento replicado. Através da análise desses dados, é possível revelar problemas em potencial, além de realizar simulações que levam em conta os dados históricos do elemento. Agir para solucionar defeitos de uma forma preventiva é uma prática que pode economizar tanto recursos como vidas. Uma alternativa para criar esse fluxo de mensagens entre um Digital Twin e os seus sensores é usar o MQTT. O MQTT é um protocolo de envio de mensagens que é compatível com aparelhos de baixa capacidade computacional, além de ser leve, econômico e confiável. Esse protocolo funciona através do método Publish-Subscribe, no qual todas as mensagens precisam passar por uma estrutura central chamada broker. Como é importante que haja agilidade na entrega de mensagens, para garantir que um Digital Twin forneça dados e análises precisas em tempo real, esse estudo teve como objetivo verificar se o broker conseguiria lidar com o volume de mensagens previsto para o funcionamento de um Digital Twin, ou se precisar passar todas as mensagens por um só ponto acaba se tornando um obstáculo. Para falarmos desse artigo, nós nos baseamos nos seguintes trabalhos. Greaves mostra em Origins of the Digital Twin Concept o conceito de PLM e como ele evolui até o mais moderno conceito de Digital Twin. Em An Open Source Approach to the Design and Implementation of Digital Twins for Smart Manufacturing, é teorizado que o MQTT pode ser uma alternativa viável para criar o sistema de aquisição de dados de um Digital Twin. Em Performance Evaluation of MQTT Broker Servers, vimos que existem diferenças de performance entre o uso de diferentes brokers MQTT ou de diferentes configurações desse protocolo. Para realizar os experimentos, nós utilizamos 3 elementos, que eram dispostos em instâncias de máquinas virtuais em um servidor. Os clientes MQTT, o broker MQTT e a instância Digital Twin. Os clientes MQTT foram criados como um módulo para que a gente simulasse a comunicação de um DT e dos seus sensores. Através deles, a gente conseguia enviar mensagens, podendo configurar tanto o tamanho da mensagem quanto a frequência de envio. Como broker, a gente utilizou o Eclipse Mosquito. O Eclipse Mosquito ele é uma implementação de MQTT leve e single thread, que foi escolhida por ser bastante popular, por ser software livre e por já ser bastante utilizado em produtos comerciais. Esse broker ele foi usado com as configurações padrões dele, tirando o tamanho de fila máxima, que foi removido. A gente fez isso para que a gente não corresse o risco de perder alguma mensagem pela fila estar cheia. Para receber as mensagens, a gente utilizou um protótipo que simula a parte virtual de um Digital Twin. Esse protótipo ele consegue receber os dados e armazenar eles em um banco de dados local. Ele vai servir como o destino das mensagens depois de elas terem passado pelo broker. Para realizar esses testes, foram usadas 3 tipos de máquinas. A máquina do tipo 1 tem 1 vCPU e 2 GB de RAM. A máquina do tipo 2 tem 2 vCPUs e 4 GB de RAM. E a máquina do tipo 3 com 4 vCPU e 8 GB de RAM. Considerando esses elementos, os seguintes experimentos foram realizados. No experimento número 1, nós procuramos os limites de um único broker funcionando nessas configurações. Para fazer isso, nós utilizamos um cliente MQTT para enviar 1000 mensagens de 64 bytes em intervalos cada vez menores, para tentarmos descobrir qual era a taxa máxima de envio de mensagens do broker. É possível fazer isso monitorando o tamanho da fila do broker, pois se a taxa de entrada de mensagens for maior que a taxa de saída de mensagens, a fila do broker vai crescer.
Com esses testes, nós conseguimos descobrir qual era a taxa máxima de envio de mensagens do broker. Como mostra o gráfico, enviar mensagens com uma frequência maior que 67 milissegundos faz com que o MTT crie fila, e mesmo assim demore em torno de 67 segundos. Portanto, podemos calcular que a taxa máxima de saída de mensagens do broker é de aproximadamente 15 mensagens por segundo. A arquitetura Digital Twins prevê um fluxo muito grande de dados que não é atendido por esse aproximadamente 1 kbps que nós conseguimos. Então, nós realizamos mais experimentos para tentar aumentar essa vazão de mensagens. No segundo experimento, nós usamos múltiplas instâncias do nosso broker funcionando em paralelo, com a carga de mensagens distribuída entre elas. Nesses cenários foram testadas duas arquiteturas possíveis, a distribuída e a centralizada. Na centralizada, todos os brokers ficavam em uma única máquina que tinha mais recursos, e na distribuída, esses brokers eram distribuídos em máquinas menores, porém individuais. Com o cenário centralizado, nós testamos a distribuição de carga para 1, 2 e 4 brokers. Neste experimento, nós aumentamos a quantidade de recursos na máquina que estava hospedando os brokers para ser proporcional ao número de brokers. Para 2 brokers foi utilizada uma máquina do tipo 2, e para 4 brokers foi utilizada uma máquina do tipo 3. Com essas configurações, a gente encontra os resultados que estão descritos nessa tabela. A gente consegue observar que, embora a vazão total de mensagens aumente, a frequência de envio de mensagem por broker, ou seja, o desempenho individual de cada um dos brokers, é prejudicado. Na arquitetura distribuída, a gente recria os mesmos testes, mas ao invés de centralizar os brokers em uma única máquina, eles foram distribuídos em máquinas do tipo 1. Nessa distribuição, nós garantimos que a mesma quantidade de recursos é alocada entre os dois cenários para as duas instâncias de teste que a gente estava realizando. Nesse experimento, nós encontramos os seguintes resultados. Com esses resultados, a gente consegue descobrir que os valores absolutos são muito parecidos com os resultados dos experimentos centralizados. Em ambos os casos, o crescimento da vazão não é linear. Então, se nós continuássemos escalando o broker, eventualmente não ia mais haver ganho de performance. Com os resultados, a gente consegue concluir que o MQTT é uma alternativa viável para implementar Digital Twin, apesar das limitações dele. O broker, por ser uma implementação leve, pode ser escalado em várias instâncias para contornar o fato do Mosquito ser single thread, e implementar mais brokers em paralelo, tanto de forma distribuída quanto centralizados, nós obtivemos resultados parecidos. Então, centralizar os brokers em uma só máquina ou distribuí-los vai ser um detalhe que vai ficar a critério de quem estiver fazendo a implementação. Como continuação para esse estudo, nós vamos realizar testes que levam em conta outras configurações do protocolo. Nós também vamos realizar testes que levam em consideração fatores de rede, como latência, perda de pacotes e jitter. Estudos que levam em conta esses dois aspectos são importantes para que a gente possa prever o comportamento do Digital Twin em um ambiente mais próximo da realidade. Obrigado a todos pela atenção.